Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo e vendo minha tela. Vou começar fazendo uma apresentação bem básica e ao longo do treinamento, se houverem dúvidas, a gente vai respondendo e aprofundando mais. Então, eu estou na tela, vocês podem visualizar o site da Office Desk, que é o canal em que vocês vão entrar em contato com a gente, né, saber das novidades. No site nós temos a área de treinamentos, no qual nós temos o calendário. E nesse calendário tem todas as datas dos treinamentos e o conteúdo que será ministrado em cada um. É um outro canal que a Offidesk possui para tirar dúvidas, né? Na verdade, para que vocês tenham um material de consulta, é o YouTube, o nosso canal OFC Desk Vídeos. Nesse canal temos várias playlists, várias exclusivas só para Revit. Então, vocês podem acessar, né, e ter esse conteúdo. Bom, e temos também o Map em Pauta, que é o nosso blog. Nesse canal vocês podem acessar assuntos, né, como a crise da água, é, até mesmo dúvidas frequentes que as pessoas nos perguntam. Como, por exemplo, esse assunto aqui, que é como inserir as buchas de redução no Tigre, tá, no Tigre, no TigreCAD para Revit. E aqui ele manda, né, para o vídeo, exemplificando as inclinações, tudo está aqui bem explicadinho. Ok? Configurações de cores também das tubulações, que é algo bem frequente em relação às dúvidas. Então, vocês encontram no nosso blog, que é o Map em Pauta. Bom, por fim, tem um outro, o canal que a gente mais entra em contato com vocês, que é o e-mail, tá? No nosso e-mail, suporte@officedesk.com. Vocês podem encaminhar qualquer dúvida. Normalmente a gente pede que sempre envie o máximo de informações possíveis, como imagens, esclarecer né, o que está ocorrendo, porque assim fica mais fácil de dar um retorno. Esse treinamento ele está sendo gravado, vai estar disponível para vocês no nosso canal do YouTube. A gente vai encaminhar um e-mail para todo mundo que está participando com o link do vídeo. Então, caso vocês queiram ver novamente, é só acessar esse link. Quem participar do treinamento com a tela máxima em modo de atenção mais que 80% do tempo vai receber um certificado. Tá? A gente encaminha esse certificado em aproximadamente uma semana. Vou agora passar para a parte prática, que é a utilização mesmo do plugin. E caso vocês tenham alguma dúvida, já podem postando as dúvidas no Questions, que em determinados pontos do treinamento eu vou dar uma pausa e responder essas perguntas. Tá? Eu estou utilizando hoje aqui uma arquitetura muito básica, tá? Que é de uma casa, uma edificação unifamiliar com 2 quartos, né? Um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço. A arquitetura ela está em azul, porque eu fiz um link Revit, então eu trouxe essa arquitetura para dentro do meu template. Eu vou até mostrar aqui, vou salvar e mostrar como que vocês fazem para abrir o template, que isso é uma dúvida muito recorrente, né? Bom, então, começando um projeto, né, do zero, eu vou criar em New Project.
Só um instante que eu acho que abriu aqui abriu na outra tela, pronto. Na janela New Project, nós vamos selecionar o template. Eu sempre recomendo que vocês utilizem o template que a Oficidesk fornece, tá? Porque ele é um template que facilita bastante a utilização. E esse template ele é instalado no desktop, assim que vocês fazem o download do nosso produto. Então, aqui eu vou selecionar esse template. Nós estamos com o template Revit 2014-15, na versão R0. Atentem para a versão do Revit de vocês, tá? Porque faz diferença. Quem utiliza o Revit 2012-13 tem que utilizar um outro template. Então, vou clicar em Open Project. Ok. Pronto, aí vai aparecer essa tela branca para vocês, tá? Aí aqui vocês vão inserir a arquitetura de vocês, importar essa arquitetura através do Insert e Link Revit. Eu não vou inserir a arquitetura porque isso é um passo do plugin, né, da plataforma do Revit. Então, vou pular essa parte para que a gente possa fazer dar andamento, né, no treinamento. Então, aqui eu já inseri a arquitetura e coloquei aqui os equipamentos. Esses equipamentos, vocês podem perceber que eles estão, né, separados da arquitetura, porque nessa arquitetura aqui em específico não tinha. Mas, normalmente, a gente recebe a arquitetura já com esses equipamentos. Tem um comando do Revit que a gente pode duplicar esses equipamentos e eles são copiados para o projeto hidráulico e a gente consegue manuseá-los igual esse aqui que eu inseri. Tá? Mas isso também é um comando do Revit e não vou demonstrar aqui agora. Bom, então, partindo de um equipamento que já foi inserido, eu vou clicar, né, no conector dele, Create Pipe. Vou selecionar na janela de propriedades uma linha. Nesse caso, eu vou utilizar o tubo marrom água fria soldável, o diâmetro de 20. Faço aqui um pequeno trecho. Eu vou fazer essa tubulação aqui, vindo para cá, e vou aumentar aqui o offset. Vou colocar 2 metros, por exemplo, e fazer um tubinho para cá, simulando o barrilete. Ok? Então, vou passar todo esse trecho para o diâmetro de 25. Então, é só selecionar e alterar o diâmetro. Agora, eu vou selecionar a torneira. Clico no conector de água fria. Confiro na janela de propriedades qual a linha que está selecionada. Então, água fria marrom. Tá ok. E clico na tubulação que já foi inserida. Automaticamente, o programa já coloca o T e o joelho. Esse joelho que foi inserido é um joelho normal. É necessário alterar na janela de propriedades para um joelho de água fria, um joelho roscável. Tá? Então, eu vou colocar aqui joelho 90 graus com bucha de latão, água fria soldável. Pronto. Então, aqui está tudo com diâmetro de 20. Eu vou passar esse trecho aqui, que está com diâmetro de 20 para 25. Então, é só selecionar o T, o tubo, e passar o diâmetro. Vocês podem notar que automaticamente o software colocou a bucha de redução curta. Eu vou criar aqui uma seção corte, só para facilitar a visualização e a inserção do registro. Então, dou aqui um duplo clique.
Só colocar em modo Fine. Prontinho. Bom, aqui tem um... Opa. Eu vou aproveitar até e colocar um pino, né, nessa arquitetura para ela não se mover. E vou aproveitar e desviar aqui da janela. Subir essa tubulação também para que ela fique acima da laje. Ou se no caso, né, tiver forro, acima do forro. Bom, então agora eu vou inserir o registro. Clico em Map Hidráulica, Explorer. Na janela Content Explorer, a aba Local Libraries, vocês podem perceber que tem vários fabricantes, tá? E ao clicar nesses fabricantes, vão aparecendo as linhas ou as seções de produtos que possui. Para baixar algum produto, né, de algum fabricante que não está aqui, ou alguma linha de algum fabricante que não está em Local Libraries, basta clicar em Download Libraries. Aqui tem vários fabricantes com a Office 10 que possuem parceria. Vocês vão selecionar, por exemplo, aqui Tigre. E caso queiram instalar todas as bibliotecas de uma vez, é só clicar em Install All. Ok? E aí já está pronto para a utilização. Então, no caso do registro, vou clicar no fabricante Docol, na linha Docol Base, e no subitem Registro de Pressão e Gaveta Docol Base. Aí eu vou selecionar o registro de gaveta de 3/4, insert. Clico na tubulação e automaticamente ele já é inserido. A altura, para ajustar a altura, basta selecionar a peça e no campo Offset da janela de propriedades alterar para 1,80. Okay. Agora, eu vou inserir os adaptadores. Novamente, posso colocar aqui Map Hidráulica Explorer. Tigre. Água fria soldável. Adaptadores. Adaptador. E clico aqui na tubulação. Aí aqui a gente vai selecionar o adaptador e alterar o diâmetro para 25. Tira aqui. E aproxima do registro. Para saber se conectou, é só clicar sobre o registro e com a seta do teclado movimentar de um lado para o outro. Agora, para conectar aqui, a gente seleciona a opção Draw Pipe e clica no registro. Aqui eu vou deletar esse tubo, esse outro adaptador, coloco aqui diâmetro de 25 e para verificar se está ok, movimento de um lado para o outro. Às vezes, ao inserir os adaptadores, o registro ele sai um pouco, né, da altura selecionada, então aqui eu vou só ajustar. O Abelardo está falando que o teste de som está ok, porém estou sem áudio. Você não está escutando nada, Abelardo? Vou só verificar aqui.
Bom, então, enquanto ele me responde, eu vou voltar aqui. Bom, então que eu fiz a água fria, a gente pode ajustar essa tubulação para ela ficar mais próxima da parede. Então, clico num tubo, por exemplo, e com a seta do teclado eu vou ajustando. Vou fazer isso aqui para os tubos próximos aos equipamentos. Quando o tubo estiver muito curto, né, ele avisa. O Ademilson está perguntando se pode criar uma família pré-montada de registro com adaptador. Pode sim. Não tem problema nenhum. Ok? Só fique atento porque na hora de gerar o cálculo, as nossas famílias possuem alguns parâmetros, por exemplo, trecho, pressão mínima, pressão máxima. Então, só manter esses parâmetros, tá? O Walter está perguntando por que alguns itens da biblioteca não aparecem a sua imagem quando selecionados. Walter, isso é um problema que está ocorrendo. Eu já repassei ao pessoal, né, técnico que olha, verifica isso e está em processo de correção. Ainda não foi corrigido, ok? Mas é um problema que nós já verificamos que está ocorrendo. Isso é por causa do sistema lá, as imagens não estão sendo reconhecidas. Bom, então que a água fria desse cômodo hidráulico já foi elaborada, vou fazer água quente. Então, vou colocar aqui. Na água quente, nós temos um pequeno probleminha, digamos assim, em relação à linha da Aquaterm. Então, eu vou até abordar esse assunto aqui, que ele é bem frequente no caso de suportes, né? Então, vou falar um pouco sobre isso. Como vocês sabem, o Revit ele é um software BIM, então a gente tem que projetar exatamente aquilo que vai ser construído. Não tem como dar aquele jeitinho, né, e tal. Mas ele é bem engessado. A gente não tem algumas coisas que a gente tem que arrumar algumas formas de elaborar o projeto, tá? Mesmo não sendo 100% da forma que vai ser executado. Por que eu estou falando isso? Aqui nesse misturador está com um diâmetro de 20 milímetros, que é igual, não é igual, né? É correspondente ao diâmetro de meia polegada. Na, na área de hidráulica, a gente tem uma convenção de que tudo que é rosqueado fica com diâmetro em polegadas e tudo que é soldável com diâmetro em milímetros, tá? Então, por isso a gente fez essa correspondência, tá? Que o diâmetro de meia corresponde ao diâmetro de 20 milímetros. Mas, na linha da Aquaterm, nós temos um pequeno, né, impasse, que ela não tem o diâmetro de 20, ela tem o diâmetro de 15, 22, é diferente da maioria das linhas. E na hora que a gente a gente clica aqui no conector, seleciona a linha, aqui é Aquaterm. Por exemplo, eu vou utilizar o diâmetro de 22, ela dá um erro. Aqui, olha. Vocês podem verificar que ela dá um erro tentando colocar aqui uma bucha de redução que não existe, tá? Então, qual que é a solução, né, para esse caso aqui? Nós podemos pegar um joelho de transição. Então, vou pegar aqui um joelho de transição Aquaterm, que eu vou colocar no diâmetro de 20 para 22. Rotaciono.
essa maneira aqui dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que pegar esse joelho, colocar esse bocal exatamente aqui, na onde está, né, o conector. Aí nem sempre a gente, né, consegue fazer isso de maneira adequada. Eu vou até só ocultar isso aqui, para ficar mais fácil. Então, a gente é bem trabalhoso. O que eu, às vezes, faço é o seguinte. Eu venho aqui, coloco o tubo marrom água fria soldável, faço um pequeno trecho. Aí, depois, eu mudo aqui para a linha Aquaterm 22 e faço o restante aqui da tubulação. Ah, tá, peraí, tem que fazer outro tubo marrom aqui. Pronto. Aí aqui eu vou passar esse joelho para o joelho de transição. Cadê esse joelho? Que é o joelho de transição. Pronto. E agora eu coloco a linha Aquaterm aqui. Diâmetro de 22. Aí vai ficar um pedacinho de nada de água fria soldável. Mas como é muito pequenininho, não vejo muito problema. Ok? Aqui ficou um trecho bem pequeno. Pronto. Aí que a gente pode dar continuidade, né? Então, daqui draw pipe. Aqui ele vai ficar bem na mesma altura do que a tubulação de água fria. Então, aqui a gente pode inserir aquela curva de transposição. Então, aqui em Tigre, Aquaterm, curvas, curva de transposição. Selecionar ela aqui. Aí, com essas duas setas circulares, a gente consegue rotacioná-la. Pronto. Aqui, através do comando Create Similar, eu vou até fazer diferente. Colocar ela aqui. Pronto. HH. Draw Pipe. E agora eu vou colocar 2 metros. Apply. Apply. Ok. Então, aqui eu vou afastar um pouco. Tubulação de água fria. Seleciono o registro, Create Similar. Prontinho. Nesse caso, como é com a Aquaterm, eu não vou colocar um adaptador, eu vou colocar um conector. Eu vi que tem algumas dúvidas aqui.
que já tinha sido respondido. Ok, bom. Então, agora eu vou selecionar a opção Explorer, Aquaterm, conectores. No caso da linha Aquaterm, ele se chama conector e não adaptador. Clico aqui. O que a gente pode fazer é afastar um pouco essa tubulação. Afasta essa tubulação superior. Eu vou movimentar esse conector, Create Similar. Aí, é assim que a gente posiciona perto, né, da peça, ela já conecta uma das partes. Ela está aqui com o diâmetro de 22 para 20. Então, eu vou colocar com o diâmetro aqui embaixo de 22 e aqui em cima de 25. Aí, agora sim, ele fica com a aparência correta. Vou fazer o mesmo procedimento, né, 22 e 25. O diâmetro de 25, ele é equivalente ao diâmetro de 3/4. Então, por isso que eu passei aqui para 25. Clico em Draw Pipe e clico no conector. Draw Pipe e clico no conector. Pronto. Prontinho. Então, aqui nós já temos água quente e fria. Vou só fazer aqui um tubinho aqui pro lado. Bom, voltar aqui em planta. Retirar aqui a visualização que foi ocultada. Então, nós já temos a tubulação de água quente e fria. Como a gente realiza, né, o cálculo disso? Tá aqui. Esse treinamento também, né, engloba a parte de cálculo. Vou colocar aqui na vista isométrica. Pronto. Bom, o cálculo ele é realizado da seguinte forma. Primeiro, tem a necessidade, né, de conectar todos os equipamentos, as tubulações, tanto para água quente quanto para água fria. Então, clica aqui em Map Hidráulica, botão Cold Hot Water. Vai aparecer esse quadrinho, que é o quadro Selecione os tipos de sistema que serão considerados no cálculo. Inicialmente, eu vou calcular só a água fria, não vou colocar água quente. Por que a gente tem que selecionar um sistema de cada vez? Porque se eu selecionar os dois sistemas de uma vez só, ele vai dar sistema circular. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu vou deixar só o do oro inicialmente. Clique em OK. Ah, tá. Ele apareceu essa mensagem porque eu cliquei em alguma peça que não é o produto que deve ser clicado. Então, vou clicar aqui em Cold Hot Water. Primeiro, eu vou clicar aqui no tubo, que é o tubo de entrada da tubulação. Agora, em Map Hidráulica, Cold Hot Water, Domestic Cold Water. Agora sim, ele pede a pressão de montante. Essa pressão, o ideal é que a gente, né, considere esse trecho que eu cliquei sendo o trecho que sai imediatamente após a caixa d'água. E se caso a gente quiser considerar a pressão de um pressurizador ou a pressão da coluna d'água dentro da caixa d'água, alguma coisa assim, a gente coloca nesse campo. Nesse caso, a caixa d'água ela não foi contemplada aqui ainda, então eu posso colocar a minha pressão de montante que eu tenho, ou calculado, ou mesmo por uma estimativa. Vou colocar aqui 2 metros. Selecione o eixo correspondente, sempre será o Z. Os equipamentos são utilizados simultaneamente? Nesse caso, não, porque é uma residência. Tá? Então, com a pressão
de 2 metros, né, de coluna d'água acima desse ponto, o cálculo foi elaborado e está tudo ok. Então, aqui foram encontrados 3 trechos, realmente tem 3 trechos, né? Esse primeiro trecho, depois esse que foi para o lavatório e esse para o vaso sanitário. Ok. A gente pode exportar esses dados, clico em exportar. Ok, fechar. Então, agora eu vou abrir esse arquivo. Dá só um duplo clique sobre ele. Então, aqui é o arquivo, como ele é aberto, ele já vem nos padrões, né, de acordo com a norma 5626. E tem todas as informações aqui, né, para vocês consultarem, verificarem, tudo mais. Bom, então agora eu vou voltar aqui na planta e vou passar para o esgoto. Tá? Aqui eu selecionei o vaso sanitário, no conector, né, do vaso sanitário. Vou selecionar a linha esgoto série normal. Vou alterar o diâmetro para o diâmetro de 100 e o offset, vou colocar um offset negativo, porque essa tubulação está abaixo da laje. Vou selecionar também uma inclinação, slope down 1%. Vou colocar essa tubulação saindo aqui da edificação. Ok. Agora, eu vou verificar esse desnível que está aqui. E vou traçar um tubo para fazer uma junção e conectar a uma caixa sifonada, por exemplo. Então, aqui eu vou selecionar Slope Up, 2%, porque será uma tubulação de 50. Vou selecionar essa opção para ignorar o slope. E vou mudar aqui o offset. O diâmetro eu vou colocar aqui 50. E vou traçar aqui a tubulação. Posso aproximar, tá, a tubulação se for necessário. Para inserir a caixa sifonada, clico em Map Hidráulica, Explorer. Vou só interromper aqui um pouquinho. O Ademilson está perguntando se podemos editar a família do lavatório para mudar a saída de 22 para 20. Pode sim. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, o misturado, minha torneira, o misturador, está
ambos os diâmetros com o diâmetro de 20, tá? Porque aí fica correto, né? A gente consegue conectar mesmo o joelho de transição e não aparece peça nenhuma. Fica só com aquele trechinho bem pequeno de tubo errado, tá? Mas se você colocar diâmetro de 22 e aí for mudar para esse joelho de transição, ele vai colocar uma bucha. Aí essa bucha vai ficar como produto não indefinido e vai ficar na sua lista de material. Então, eu acho que é menos pior você deixar um pedacinho de nada de tubo de água fria soldável do que colocar uma peça errada, tá? Mas aí, né, é uma limitação do Revit mesmo, infelizmente. Bom, então aqui, voltando, né, a parte de esgoto, vou clicar em Map Hidráulica Explorer, selecionar a linha Tigre, caixas e ralos. Eu posso selecionar, né, qualquer uma dessas caixas. Vou selecionar aqui, por exemplo, essa de 150 para 50. Clico em Insert. Ah, tem uma outra coisa. Quando a gente vai inserir a caixa, a gente precisa de que esteja na visibilidade tridimensional, no isométrico, porque ela precisa de um plano, tá? Então, vou voltar aqui em Explorer. A gente pode inserir pelo Explorer, tá? Ou podemos inserir também pelos botões convencionais do Revit. Fica a critério de vocês. Particularmente eu gosto de inserir por esse mecanismo do Explorer, porque ele fica mais organizado, tá? Fica fácil de a gente achar. Então aqui eu vou mudar, vou aproximar a caixa e aqui, só salvar o projeto, e vou criar uma vista, um corte, né, para que a gente possa visualizar melhor o que está ocorrendo aqui com a caixa sifonada. Então aqui eu preciso abaixar, né? Aqui está no nível 12,20. Eu vou colocar, vou aumentar ela aqui de tamanho. Por enquanto essa família ela tá fixa, tá no plano, mas a gente já tá com uma previsão para sair uma caixa que vai atender bem nessa situação, porque ela não vai estar mais fixa num plano qualquer, tá bom? Então aqui eu ajusto, a inclinação aqui muda um pouquinho, tá? Fica quase 2%. Mas tá o suficiente, né? Se a gente selecionar aqui a caixa, a gente pode ver que a tubulação também se move. Então, tá conectado. Agora, uma outra coisa que é um outro modo de elaborar o projeto que eu gosto, mas aí vai variar de projetista para projetista. Depois que a caixa sifonada foi inserida, eu parto dela para o lavatório, que eu acho que fica mais fácil de projetar. Então, eu vou colocar aqui o slope up, 2%, o diâmetro de 40, esgoto série normal. Ah, tá. Tem uma outra coisa. Como a gente está fazendo esgoto e às vezes tem interferência, né, do projeto de esgoto com o de água fria e quente, eu vou
selecionar aqui em Visibility Graphics, Filter, e vou desabilitar os itens que são referentes à água. Então, que é água fria, sodável, roscável, cold water, hot water. Então, vou selecionar isso aqui, clique em aplicar. Eles ocultam, tá? Eu não deletei, eles só ficam ocultos, congelados, igual no AutoCAD. Então, aqui, eu passo. Pronto. Então, agora, eu vou clicar no conector do lavatório, vou colocar sem inclinação, porque nesse pequeno trechinho aqui não precisa, né, de inclinação, e conecto a tubulação já feita. Aqui, eu excedi, né, um pouco a tubulação, mas eu vou deletar essa tubulação em excesso e, através desse botãozinho, desse símbolozinho aqui de menos, vou transformar esse T em um joelho. Então, pronto. Então, aqui tem já o esgoto do lavatório sendo coletado pela caixa. Então, agora, vou colocar a ventilação. Para isso, eu vou clicar aqui em System Pipe, esgoto série normal, diâmetro de 50, vou colocar Slope Up, 2% ou 1%, né, varia. E agora o System, que tem um outro segredinho, né? Em System Type, eu vou passar de Sanitary para Vent. Coloco aqui Apply. E no Offset, eu vou colocar um Offset no nível 0. Normalmente eu coloco assim, depois eu ajusto, tá? Mas, novamente, né, fica a critério do projetista. Então, aqui. Clico. E agora eu vou colocar 2 metros, Apply, Apply. Vocês podem perceber, vou até ocultar aqui o vaso, que a tubulação fica com uma cor diferenciada, porque eu coloquei para que esse sistema de ventilação fique numa cor diferenciada. Agora a gente vai fazer alguns ajustes, por exemplo, esse T ele está invertido, né, no sentido que ele, em relação ao sentido que ele deve ficar. Então, aqui na janela de propriedades, vou clicar em inverter sentido. Ele automaticamente inverte o sentido. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar, aqui, olha, esse joelho daqui de 45 graus, colocar a opção ligação e conexão. Aí aqui eu vou selecionar tudo e com o teclado eu vou aproximando aqui, pronto, até ficar mínimo. Aí vocês podem perceber também, né, que esse joelho tá com uma luva. Para tirar a luva, vou selecionar a opção ligação e conexão. E ele também passa a ficar conectado aqui na junção, economizando 2 luvas. Tá? O objetivo do projeto é esse, né? A gente fazer da melhor forma possível. Aqui teve só um probleminha, que foi esse tubo que ele tirou o ângulo de 45, tá? Então, a gente pode refazê-lo. Ou, se não, na hora de selecionar, se preocupar com isso. Eu realmente me esqueci desse trecho aqui. Então, aqui eu vou colocar Slope Up, 2%. Pronto. Então, agora tá ok. Tá? Bom, agora eu vou colocar aqui na vista isométrica. Aí aqui é bem legal que a gente consegue ver, né, todas as interferências. Por exemplo, aqui, né, tem a tubulação de esgoto interferindo na de água fria. Então, a gente ou tem que desviar uma ou outra, tá? Então, a gente tem que verificar que essas interferências. Como não vou, né, ficar muito preocupado com essas questões de
compatibilidade técnica de projeto. Só editar aqui. Como está com template, eu vou ter que alterar aqui para nenhum. Edit Graphics, Filters. Apply. Pronto. Então, aqui ficou só a tubulação mesmo de esgoto e de ventilação, né? Para realizar o cálculo, tem uma outra observação, que é o seguinte. A gente vai clicar aqui na caixa sifonada. Aqui vai aparecer um offset. Eu copio esse offset. Aí agora eu venho aqui em Pipe. Esgoto série normal, diâmetro de 40. Aí colo, né, o offset se ele não tiver o mesmo. Deixo a inclinação desligada. E vou selecionar System Type, caixa sifonada. Se por acaso eu não tiver esse caixa sifonada criado ou não souber criar, pode usar o Other também, tá? Então, como eu criei aqui o sistema caixa sifonado, vou optar por colocar ele. Aí eu faço aqui um pequeno trechinho de tubulação. Aí vou fazendo esse pequeno trechinho aqui em todas as orelhinhas da caixa. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o Revit, ele não tem a opção ainda de desligar os conectores. Então, vocês podem perceber que esses conectores, mesmo eu não utilizando, não tem como eu falar, olha, eu não quero tal conector, porque eu não vou conectar nada lá. E essa caixa, ela de fábrica vem toda, em cada conector desse, vem tampada. E tem a marquinha, né, pra gente, com a serra copo, desacoplar e colocar a tubulação. Porém, a gente, no Revit, não consegue dizer isso para ele, que a gente não vai usar a orelhinha, né, essa aba. Então, por isso, a gente tem que colocar esse tubo de um outro sistema ou usar um cap para que o Revit entenda que aquilo ali está tampado. Bom, então agora, eu estou aqui com a tubulação. Eu vou calcular essa tubulação, vou clicar aqui em Map Hidráulica, um botão de cálculo de esgoto, e aqui ele vai me perguntar nessa janela, selecione os tipos de sistema, quais são os sistemas que eu quero calcular. Nesse caso, eu vou calcular só o sanitary, eu não vou calcular a ventilação, porque senão vai dar sistema aberto, e também não vou calcular o sistema caixa sifonada. Então, eu selecionei aqui só o sanitary, clique em OK. Agora, o software vai perguntar, vai pedir para eu selecionar o tubo que sai do sistema, nesse caso é esse. Vai perguntar qual que é a declividade, 1%. E agora vai pedir para que eu selecione as prumadas do tubo de queda. Nesse exemplo não tem, então vou só clicar aqui em cima em Finish. E vai aparecer essa janela, resultados da validação. Então, aqui nós temos todas as observações. Podemos exportar. E ele gera um arquivo em Word. Fechar. Agora, eu vou fazer o mesmo exemplo, mas considerando a ventilação, por exemplo. Então, vou colocar aqui, OK. Seleciono. E ele vai mostrar para mim que o sistema está aberto. Okay? Como de fato está, né? Porque eu não coloquei aquele capzinho da ventilação. Aquele terminal, né, de ventilação, na verdade. Então, aqui fechando. Ok. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi demonstrado. Bom, agora eu vou mostrar a utilização do comando de cálculo de caixa d'água.
Nesse comando, ele é um comando que não é interativo com o desenho, tá, com o projeto. Então, a gente clica sobre ele, seleciona qual que é o tipo de distribuição, depois clica em próximo. Seleciona qual que é o tipo de modelo de cálculo, se é manual, colocando, né, a população, consumo, resultado, ou a natureza do local. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o manual, vou colocar uma população de 5 pessoas, consumo diário de 150 litros dia, o resultado de 750 litros por dia, né? Clico em próximo. Aqui eu tenho o percentual de armazenamento em relação aos reservatórios inferior e superior. Vou deixar o padrão, mas se vocês quiserem, pode movimentar aqui. Então, aqui, 40. O tempo de reserva, a norma, ela exige que seja no mínimo de 24 horas, que é equivalente a um dia. Mas, caso vocês queiram colocar alguma margem, pode inserir aqui, né, por exemplo, 25% a mais. Pergunta se existe reserva de incêndio ou não. Então, se existir, se ela será no reservatório independente ou no mesmo. Então, vou colocar aqui reservatório independente, clique em próximo. E agora tem o relatório. Esse relatório, ele é também exportado e vocês podem editar. E ele é exportado para arquivo que abre em Word. Tem uma dúvida? O Alisson está perguntando, a pressão de montante que é solicitada no cálculo seria a pressão estática? Bom, Alisson, eu vou até habilitar aqui a visualização novamente para explicar. É o seguinte, nesse caso daqui, eu estou com a pressão, eu estou com um trecho que ele é o final do barrilete, né? Porque tem aí, depois desse trecho aqui, tem um barrilete e tem uma caixa d'água. Então, já tem uma pressão dinâmica aí ocorrendo. Se fosse o caso da gente fazer realmente como deve ser feito nesse trecho, nós teríamos que considerar a pressão disjusante do trecho anterior. Então, deveria, né, ser calculado e se eu tivesse a pressão, colocar aqui. Mas é a pressão disjusante, que é aquela pressão que depois a gente considerando a pressão estática, mais as perdas de carga, a gente tem uma pressão disjusante. Então, essa pressão disjusante do trecho anterior seria a pressão de montante aqui. Agora, quando a gente tem a situação, né, que, igual mencionei para vocês, que é a ideal de se fazer o cálculo, que é da tubulação logo após a caixa d'água, a gente vai colocar a pressão estática, porque antes dali não tem pressão dinâmica nenhuma, né? Então, a gente põe uma pressão estática. Ou coloca a pressão estática da água, né, da coluna d'água que está na caixa d'água, porque tem pessoas que contam, né, com isso. Eu normalmente não conto, porque aí fica como se fosse uma margem de segurança, mas varia de projetista para projetista. Ou pode ser uma pressão que o pressurizador coloque, tá? Então, aí você pode colocar essa pressão aqui nesse local também. Aí, essa pressão do pressurizador é a pressão que ele vai jogar na rede, né, naquele ponto. Ok? Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem encaminhar para o e-mail de suporte@oficidesk.com, que estaremos sempre disponíveis para atender vocês. Ok? Obrigada a todos e uma boa tarde.